Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e no programa de hoje nós vamos falar de arte. Uma arte diferente, a arte de fazer instrumentos musicais, a luteria. Aqui comigo para uma boa conversa, Joaquim Pinheiro, mestre luthier, especializado em violões. O violão que é o instrumento mais popular do mundo. Boa noite, Joaquim. Boa noite. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Tá, muito obrigado. Vou começar perguntando assim pelo começo, né? Sim. Como surgiu o violão, para tornar a nossa conversa mais fácil? Bem, ela tem muitas histórias, mas eu acho que eu devo falar na história que hoje está normalizada. Mas o ancestral mais antigo, que com consistência se pode falar do violão, é um instrumento de 1275, chamado guitarra, que não tem nada a ver com muito a ver com essa guitarra. E é um instrumento que está numa iluminura das cantigas de Santa Maria. Quer dizer, o maior documento assim, de música medieval que a humanidade tem. E lá aparece um desenho, uma iluminura de um instrumento chamado guitarra. Que ainda não tinha essa cintura. Que não tinha cintura, porque essa cintura é uma história que vem alguns 300 anos depois. A guitarra ela continuou muito tempo tendo aquele nome, quer dizer, mas que não tinha forma da guitarra atual. Esse instrumento, na realidade, o violão, então, herda esse nome de guitarra, que é de um instrumento muito mais antigo? É, um instrumento muito mais antigo. Esse é um instrumento de 1275, que é, pelo menos que a gente sabe. Por quê? Talvez seja de antes. Mas nas cantigas de Santa Maria, onde ele aparece, é um livro de 1275. Tem uma iluminura de uma guitarra. Tá certo? Essa guitarra, e a gente sabe como ela chegou a se transformar até essa forma atual. Quer dizer, é uma história consistente. Sabe-se como é que ela era realmente uma guitarra que foi se transformando até tomar a forma do violão de hoje. Por que quando a gente pensa na origem do violão, a Espanha é uma referência? Porque primeiro, essa primeira guitarra entrou pela Espanha, com os árabes. Né? Com as invasões muçulmanas. Com as invasões muçulmanas, quer dizer, era um instrumento que no século XIII já estava na Espanha. E aliás, já estava na Europa toda, mas ele entrou pela Espanha, sabia-se que era na Espanha. Depois, essa forma cinturada também nasceu na Espanha, porque, como lhe disse, a guitarra era um instrumento assim, de fundo redondo, né? Se tivesse uma cabaça. Foram os espanhóis que criaram um instrumento chamado vihuela, por volta mais ou menos de 1500, que era um instrumento que tinha cintura. Foi um instrumento copiado de um instrumento de arco, por isso vem a cintura, que era a vihuela de arco. Os espanhóis tinham um instrumento chamado vihuela de arco, que tinha fundo plano e tampo plano, completamente diferente da guitarra, né? Então, mas já lembrava a forma dos violões atuais, né? A vihuela, por exemplo, já lembrava... A vihuela, quem não olhar assim com muito cuidado, acha que é um violão de hoje. Né? Mas a verdade é que ele nasceu quase do tamanho do violão de hoje, mas morreu. Em 100 anos, essa vihuela só durou 100 anos. Ela durou de 1500 a 1600. E no lugar dela entrou um outro instrumento, aquela mesma guitarra anterior, mas só que com a forma dela, de vihuela. Um instrumento pequenino com a forma da vihuela. Em 1600, a vihuela, esse primeiro instrumento cinturado, que foram os espanhóis que criaram, a vihuela sai do cenário, quer dizer, e entra um instrumento chamado guitarra, que era aquela guitarra mesmo que sofreu uma transformação. Mas tinha 5... Em 1600 ela tinha 5 cordas. A vihuela, quando ela nasceu, ela já nasceu com 6 cordas em 1500, porque era uma cópia do alaúde. Enfim, a forma do violão de hoje é uma forma criada na Espanha. E essa tese que afirma que o violão deriva do alaúde, não tem procedência? Não, ele deriva no alaúde na medida que a vihuela é um alaúde fingido. Mas essa é uma história muito interessante. Porque tem o mesmo número de cordas do alaúde,
tem a mesma afinação do alaúde, tem o mesmo tamanho do alaúde e tocava as mesmas músicas do alaúde. Era uma viola fingida porque era um símbolo, o alaúde era um símbolo árabe. Uhum. E essa foi exatamente 1490, foi a queda do último bastião árabe na Espanha. Né? E os espanhóis, os reis católicos, Isabel e Fernando, recebendo ordem do Papa de dizer, ou os árabes e judeus se convertem ao catolicismo, ou são expulsos. Né? Então, é a época que muitos foram expulsos mesmo, porque não quiseram se converter. Outros se converteram, mudaram o nome. Uhum. Né? Os Nogueiras, os Pinheiros, são os cristãos novos, né? Que eram em Portugal e Espanha. Né? E outros nem se converteram, nem saíram. Esses foram perseguidos. Então ficou um clima ruim na Espanha. E um clima ruim para árabe. Qualquer símbolo árabe era muito mal recebido, porque eles já tinham sido vencidos, expulsos. Né? Então, disse que os espanhóis... O alaúde era um símbolo, um símbolo árabe. Eles né? entraram, muito é forte. um instrumento árabe, que é até hoje. Uhum. Eles entraram com os árabes, eles entraram na Europa com os árabes. Uhum. E os árabes continuavam a tocar alaúde. Então, nesse instante, na Espanha, era um símbolo árabe. Uhum. Criou-se, então, um alaúde fingido, que era a vihuela. Isso dá maior repercussão, né? Uhum. Porque ele vem com cintura, por causa da vihuela de arco, né? E dessa cintura ele passa para aquela guitarra que não tinha cintura, mas fizeram uma guitarra com cintura, uma guitarra pequenininha, a guitarra da Renascença. Era um instrumento, era uma guitarra pequenininha, quer dizer, mas com cintura. Era do tamanho de um cavaquinho, a guitarra da Renascença. E aí a vihuela morre em 1600 e a guitarra, então, vai tomando corpo e tamanho, 4 cordas, 5 cordas, 6 cordas, 6 cordas duplas, 6 cordas simples e a guitarra de hoje. Essa guitarra de hoje, de 6 cordas, essa referência, inclusive, com essa denominação violão, data de quando? Esse nome de violão? Eu acredito que na ocasião em que, em 1600, que foi criada a guitarra de 5 cordas, esse instrumento imediatamente em Portugal tomou o nome de viola. O mundo todo chamava de guitarra, o mundo todo chamava de guitarra espanhola. Guitarra espanhola, isso é verdade. Porque um pouquinho antes, ela era chamada de guitarra na Espanha, era chamada de guiterne na França. Mas quando foi dada a 5ª corda a ela, todo mundo passou a chamar de guitarra espanhola. Só o português que começou aí a chamá-la de viola. Não sei se era implicância com os espanhóis, tá certo? Eles viviam as turras, né? E como viola, ela entra no Brasil em 1600, que é a nossa viola caipira. Até hoje, ela, quer dizer, é um instrumento da maior tradição no Brasil. Quer dizer, entrou em 1600 com os jesuítas, né, lá nas missões, que os jesuítas catequizavam, ensinavam religião e ensinavam ofício. E o ofício que eles ensinavam primordialmente era fazer instrumentos. Os paraguaios fazem harpa até hoje, aquela harpa que eles aprenderam em 1600. E nós fazemos a viola, que aprendemos naquela época. Nunca deixamos de fazer, nem os portugueses. Os violões se transformaram, 5 cordas duplas, 6 cordas, né? Mas, ao mesmo tempo que se fazia o novo violão que vinha, continuava a se fazer o violão antigo, que era a viola. E continuou com esse nome em Portugal e continuou com esse nome no Brasil. Só que aqui a gente chama de viola caipira, atualmente se chama de viola de arame. Viola, né? De arame. Viola de arame. Mas em Portugal é viola. Continua a ser viola. Desde 1600 até hoje é viola. Mesmo esse de 6 cordas, em Portugal é conhecido como viola? Não, 6 cordas não. 6 cordas, esse é violão. Esse é violão. Quando ganhou a 6ª corda, o português ficou com a viola, que era de 5 cordas, e quando o violão ganhou a 6ª corda, eles começaram a chamar de violão. Eu acredito. Que aí que se chamou de violão, porque ficou a viola e o maior de 6 cordas é violão. É bastante plausível isso. Existem muitas variações, Joaquim, de violões, porque tem o violão de 12 cordas, o de 7 cordas, o de 6 cordas, tem um folk, tem... E são variações assim, populares, né? Mas na realidade, se você pensar, não tem nada de novo. Porque em 1794 foi criado um violão com 6 cordas duplas.
Então, esse violão de 6 cordas não é novidade. Não é novidade. É um instrumento de 1794, tá certo? O violão folk, que é o violão com cordas de aço, ele tem uma história seguinte. Em 1830, um alemão que fazia violões da Renascença, guitarras românticas, violões de 1800, e eram muito bem feitos, ele migrou para a América do Norte e tentou fazer esse violão lá. Depois há uma carta dele para um filho, ou para alguém que ficou na Alemanha, dizendo, olha, o povo aqui é muito pobre, não dá para comprar esse violão todo chique que a gente faz com cordas de tripa e com cavalete, etc. Tal. Eu vou começar a modificar esse violão, quer dizer, eu vou botar cordas de aço nele, eu vou fazer uma estrutura interna mais firme. Assim. E criou o violão Martin, que é uma potência até hoje, é uma espécie de um Rockefeller. Esse violão, mas ele ainda deixa até hoje, o cavalete do violão Martin de hoje ainda é igual ao cavalete do instrumento chamado violão romântico. Ainda continua igualzinho ao violão romântico. Como é que os instrumentos guardam isso, não é isso? O violão folk, o Martin, continua até hoje assim. Que interessante. E esse violão? Esse é um violão? Esse é um violão, é o antecessor, era na época que ele era chamado de guitarra. Né? Guitarra. Quer dizer, a gente hoje chama ele de guitarra barroca. Guitarra barroca. Nós, brasileiros, chamamos de violão barroco. Tá certo? Esse é um instrumento de que período? 1600. 1600. 1600. Logo, quando chega... Dura 200 anos esse instrumento. O violão dura 200 anos, de 1600 a 1800, assim com 5 cordas. Chegando em 1800, ele ganha a 6ª corda dupla. Essas 6 cordas duplas de hoje, né? Um pouquinho antes de 1800 tinha um violão de 6 cordas duplas. Depois a humanidade resolveu tirar a corda dupla e em 1800, por volta de 1800, fica o violão com 6 cordas simples, com a afinação de hoje. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Qual era essa... Porque bota uma corda, tira uma corda. Qual era a importância para a sonoridade da corda dupla? Da corda dupla. A corda dupla, o instrumento toca mais alto. Ele toca mais alto. Mas em compensação, quer dizer, a execução fica muito complicada. Você não pode bater muito forte no baixo, porque senão um bate no outro. É uma execução meio tensa, meio cuidadosa. Tá certo? E essas referências tinham a ver com a musicalidade da época? Né? Por exemplo, tocar mais alto, tocar mais baixo? Claro que com as composições que eram feitas num determinado período, né? Eu tenho a impressão que o homem sempre quis tocar mais alto. Né? Então, sempre foram considerados os melhores instrumentos, tipo de violão que toque mais alto, que tem um som maior, não é? A corda dupla era para tocar mais alto. A finalidade era tocar mais alto? Era tocar mais alto. E as músicas eram bastante simples, então as cordas duplas não atrapalhavam. Eu tenho a impressão que conforme a música foi se tornando virtuosística, eu suponho que as cordas duplas começam a atrapalhar bastante. Se você quiser tocar com grande rapidez, a corda começa a bater na oitava, etc. E você começa a ter que se segurar. E aí você não pode ser virtuoso. Né? Eu tenho a impressão que por isso é que aquele violão de 6 cordas duplas, ele durou pouquíssimo tempo, ele não durou nem 30 anos. Ele foi inventado, o pessoal começou a tocar, etc. 30 anos depois ele já estava com cordas simples, como o violão de hoje. O violão vem com essas cordas simples desde 1800. Joaquim, nosso papo está muito interessante. Isso, eu vou lhe pedir um instantinho, que nós temos que fazer um breve intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco. Não saia daí, Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já. E o Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o luthier Joaquim Pinheiro. Joaquim, e esse seu interesse por fazer instrumentos, como começou? Isso começou em 1970, mais ou menos,
que foi a época em que o mundo viveu a febre da música antiga. Uhum. A música de alaúde, a música de viola da gamba. Isso não era no Brasil só, era no mundo todo, não é isso? E eu, vivendo na época, eu comecei por tocar violão, mas depois me interessei muito pelos instrumentos antigos, que eu fazia-se muitas transcrições de alaúde para violão, e era exatamente a parte que eu mais gostava do violão, eram as transcrições de música de alaúde para violão, não é isso? Então, eu já era um maduro, eu era executivo, eu era um executivo financeiro, viajava para a Europa e era um amador de música antiga. Era um curioso. Até, digamos, um expert. Porque eu era assinante das grandes revistas do assunto, quer dizer, eu conhecia os grupos, eu frequentava, eu tocava a minha maneira, etc. Eu estava muito... Tinha aulas com professores, com a Mirna Herzog, de viola da gamba, etc, etc. E também sentia, assim, vir chegando a aposentadoria, e a aposentadoria de um executivo naquela época era uma coisa traumática, porque eu era diretor, mas era diretor estatutário, quer dizer, no fim que acabasse o mandato eu tinha que procurar alguma outra coisa, etc. Tal, e já estava bem próximo, estava há uns 12 ou 15 anos de me aposentar, né? Então eu imaginei, disse, meu Deus, eu gosto tanto disso aqui, existe uma carência tão formidável desses instrumentos no Brasil, e deve ser uma coisa tão fácil de fazer, que nós que agora que fazemos aviões, fazemos pontes incríveis, fazemos tudo, meu Deus, não vamos fazer um instrumento da Renascença? Porque é só procurar know-how, né? Então eu saí, entendeu? Assim, nessa ideia... Antes de se aposentar? Antes de me aposentar. Largou a empresa? Não larguei. Porque a minha profissão me levava muito para a Europa. Quer dizer, era a época do euro-dólar, quer dizer, eu era financeiro, né? Volta e meia eu estava lá apanhando empréstimo para empresas e tal, e me lidava com o pessoal todo. E então você vê que eu consegui, quer dizer, eu também tive a suprema sorte de conseguir um sócio, que hoje ele é sócio até hoje, há 30 anos. Ele está trabalhando comigo e é um sujeito assim com uma inteligência mecânica privilegiada. Né? E estava disponível na hora que eu quis fazer isso. Né? É um negócio incrível. Eu contei para ele o que eu estava pretendendo, quer dizer, porque ele trabalhava numa firma, que era minha, trabalhava numa firma de consultoria. E eu contei a ele, olha, eu estou indo para os Estados Unidos assistir um seminário de construir alaúdes, quer dizer, e eu queria que você me ajudasse, porque eu sei das suas habilidades, quer dizer, não é? Você está disposto? Ele disse, só estou, eu estou precisando disso, eu quero sair do lugar que estou, eu só quero que você me arranje um apartamento longe de onde eu estou, para eu ficar aí. Então eu fui para a Europa, fui para os Estados Unidos fazer o seminário, e ele ficou, e eu voltei, quer dizer, era um projeto que não era muito caro, tá certo? Então eu arranjei um mestre nos Estados Unidos, Linelder, e ele me acompanhou nesses primeiros passos, tivemos uma correspondência incrível, e seminários, eu peguei umas férias, passei um mês junto com ele armou um instrumento comigo, eu copiei a oficina dele, disse a ele que ia copiar, quer dizer, fotografei tudo, comprei as mesmas ferramentas que ele tinha, gastei o mesmo dinheiro que ele ganhou, $30 mil para fazer a oficina, fiz a oficina, assim, num furor, né? E cheguei, quer dizer, em 6 meses eu estava montando os alaúdes que o Linelder tinha armado para mim, em kits, né? Mas com a ajuda desse camarada que é genial. Quer dizer, no instante ele pegou aquele jeito todo. E eu fiquei, então, um certo período, nesse período de aposentadoria, a firma, só com ele comandando a oficina. Eu trazia as plantas, conversava com ele, passava os fins de semana. A nossa oficina era um lugar lindo, no Rio, em Paquetá, na ilha de Paquetá. Numa ponta, na Ilha dos Coqueiros, a família tinha lá uma chácara e me deram 3 mil metros para eu fazer um galpãozinho numa casa que já existia. E ele foi morar lá, e sexta de noite eu tomava barca, ia, passava sábado, domingo, voltava na barca de 5 da manhã. E assim foi, quer dizer, foi um sucesso esplêndido, porque o Brasil estava precisando desses instrumentos. Instrumentos, eram alaúdes
muito bem feitos, porque tinham sido feitos por um grande mestre, que me passou tudo, me montou os 20, só tinha que colar. E claro que depois do 21º nós já fizemos o padrão dele, não é isso? O padrão, né? Então, e aí a coisa foi crescendo, eu voltei a encontrá-lo. A música antiga estava no forte, ele mesmo me ajudou a fazer violas da gamba, esse mesmo mestre, né? Voltei, quer dizer, eu tenho uma correspondência gigantesca com ele, ficou meu amigo, realmente. E aí, quando eu vi, aí comecei a comprar projetos de outros instrumentos medievais. Quando eu vi, eu estava reconhecido como um luthier. Quer dizer, e no Brasil, todo mundo que começou a música antiga começou porque eu existi. Eu vendi mais de 100 instrumentos só em Curitiba, de música antiga. Aquele projeto todo de música antiga de Curitiba foi tudo feito com os meus instrumentos, com as minhas violas da gamba. A oficina cresceu, no instante ela estava com 16 pessoas. Nossa. E comigo fora ainda, porque esse meu mestre, ele tomava conta de tudo. E eu ficava comandando, arranjando novas plantas nas viagens, até que me aposentei. E aí fui. Passei por uma oficina maior, saímos de Paquetá. Então hoje a gente está num espaço assim, numa fazendinha, quer dizer, numa região rural do Rio de Janeiro, chamada Santa Cruz. Tem 5.500 metros quadrados, tem 6.000 metros de galpão e tem um equipamento, quer dizer, uma maquinária que não era nem precisa para fazer os instrumentos que faço, mas o problema é que é por causa da madeira. A gente tem compratórios para eles envelhecerem e tal. E foi por isso que eu tive que ter esse equipamento todo. E hoje eu sou reconhecido como luthier de música antiga, de instrumento musical antigo, tá certo? Agora você toca, né? Você toca violão, toca viola. Eu cheguei a tocar nessa época, quando me converti para a loteria, eu tocava como um amador, né? Jamais tive coragem de tocar em frente de ninguém, mas eu conhecia bem os instrumentos. Mas para ser um luthier, necessariamente você tem que tocar o instrumento? Não. É bom que você conheça a música. Conheça as afinações, conheça esses aspectos físicos, né, da construção, conheça um pouco de acústica, os diversos tipos de escala, e os picos de ressonância. Quer dizer, hoje é praticamente impossível você ser um bom luthier sem conhecer essas coisas. Mesmo porque está tão disponível, não é, que é preciso que o sujeito seja muito retrógrado para não querer tomar conhecimento das coisas que estão aí. Quer dizer, então, esses rudimentos, essas coisas, o luthier deve ter. Se bem que haja muitos que tem, que eles repetem a planta e tudo bem. Mas isso interfere na qualidade do instrumento. Tá certo, porque ele não faz o instrumento com consistência. Esse violão, por exemplo, aqui, ele consistentemente é bom. Eu nunca consegui fazer nenhum que não fosse bom. Mas isso você só faz quando você tem consciência. Você repete algumas coisas, mas sabe o que é básico, para que ele chegue a ser sempre um instrumento bom. Eu trouxe ele exatamente porque ele, primeiro, é um instrumento histórico. É cópia de um instrumento histórico que tem até nome. O nome dele é La Leona. É um instrumento feito pelo Torres em 1856. É um instrumento que virou marca, né? Os famosos violões Torres. Né? Torres, que congrega todas as invenções que o Torres fez em vida. Esse foi o primeiro violão que assumiu tudo. Tá? E ficou, então, um violão muito famoso. É um violão pequeno, mas um violão de uma sonoridade. E me deu vontade... existe um outro luthier espanhol chamado Romanilhos, que escreveu um livro sobre a história do Torres. Ele é um aficionado, é um apaixonado pelo Torres. E escreve um capítulo, que é quase um livro, sobre esse violão. E ele, por conta desse violão, ele visitou a família do Torres, foi ver as memórias de cálculo dele, a oficina dele, e chegou à conclusão de como é que o Torres fez especialmente esse violão. E botou isso no livro dele. Só que eu suponho que ele nunca usou esse saber. Eu usei. Quer dizer, eu preciso escrever para ele, olha, Romaneiros, é interessante. Dá certo que você não queira saber. Aquilo que você me contou, quer dizer, é um sucesso extraordinário. Porque além de fazer instrumentos, você faz réplicas de instrumentos. Eu faço réplicas. Eu realmente não tenho um violão meu, um violão Joaquim Pinheiro. Eu faço réplicas. Réplicas de instrumentos de museu, que eu recebo as plantas.
réplicas de outros instrumentos que me dão a planta. Esse aqui, o Romanillo não deu a planta, mas ele deu uma fotografia, tá certo, do instrumento e deu todos os dados e todas as dimensões. Né? Então eu ampliei a fotografia ao tamanho normal e conferi as dimensões dele e depois todas as técnicas que foram utilizadas para fazer esse leque aqui, quer dizer, eu utilizei e fiquei realmente espantado e todo mundo fica espantado quando toca esse violão, porque ele é um violão muito bom. E tem sido sempre assim, já fez uma meia dúzia, ele consistentemente, quer dizer, ele tem a mesma sonoridade, a mesma coisa sempre. Agora você falou na madeira, qual é a madeira ideal para um bom violão? Pois é, tem madeira ideal, quer dizer, olha, tem aí umas 20 madeiras, tem a arquitetura ideal para você fazer o violão. Essa madeira, por exemplo, quer dizer, ninguém usa, ninguém sabe. Os velhos luthiers brasileiros sabem que existe essa madeira. Chama-se grumixaba. É uma madeira que dá no alto da Serra do Mar, né? E os estrangeiros chamam de maple brasileiro. Maple. É uma madeira sensacional. E eu usei nesse instrumento aqui porque o original, o La Leona original, é feito de uma madeira chamada cipreste. E essa grumixaba tem o mesmo peso do cipreste. Eu ia fazer de cipreste, eu até arranjei cipreste para copiar integralmente. Mas já que eu tinha a grumixaba, que tem o mesmo peso, é a madeira que eu sei que é boa demais, que eu fiz de grumixaba. Né? E o resultado é sensacional. Agora, a Amazônia tem uma diversidade muito grande de madeiras. Você já tem algum estudo sobre isso? Eu tenho uns estudos que a Funarte, há uns 5, 10 anos, mandou vir uma equipe, inclusive do estrangeiro, quer dizer, muito grande, com algum órgão aqui da Amazônia, e fizeram um estudo de madeiras brasileiras para instrumentos musicais. É um estudo sensacional. E eu uso algumas madeiras aqui da Amazônia, quer dizer, né? E estou precisando de usar mais agora, quer dizer, tanto que eu estou correndo atrás, estou querendo saber onde é que eu posso conseguir. Estou sendo ajudado por uma engenheira florestal que veio à minha reunião, a Renata, e ela me trouxe hoje, quer dizer, do lugar que ela trabalha, uma opção de amostras. E eu estou encantado, quer dizer, eu tenho a impressão que eu vou precisar muito de madeira para fazer corpo, porque essa grumixaba está muito rara, está muito difícil de eu conseguir, quer dizer, nas florestas lá do Rio, enfim, não é conseguida mais legalmente. Quer dizer, para ficar trabalhando com uma madeira ilegal, quer dizer, claro. Isso é ruim. Eu vou tentar ir aos órgãos públicos e dizer que eu não quero muito, não, eu quero uma árvore só, que eles me deixem tirar essa árvore. Porque uma árvore adulta de grumixaba vai me dar para fazer aí uns 30, 40 instrumentos, quer dizer, talvez a vida que eu tenho. Mas não sei se vou conseguir. Enquanto que essas madeiras aqui da Amazônia, ela me mostrou algumas madeiras que eu ainda não vi bem a especificação dela, que deve estar nesse estudo da Funarte, que vão perfeitamente substituir isso que está aqui. Tem uma madeira que eu olhei para ela, assim, senti que é chamada amarelão. Não sei o nome técnico, não. Mas eu tenho a impressão que esse amarelão vai dar samba. E eu posso conseguir legalmente aqui, tá certo? Eu compro lá da reserva, da ONG, madeira certificada, tudo direitinho. E você está expondo os seus violões. Essa exposição está rodando pelo Brasil? Essa exposição é um projeto fantástico. O SESC, o Departamento Nacional do SESC, ele tem um projeto chamado Sonora Brasil, que corre o Brasil todo e tem diversos eventos. Por exemplo, o Quad Cervantes esteve aqui, foi um sucesso. Que é um grupo fantástico de música fantástico, antiga, né? E ele está correndo por conta do Sonora e tem a sua realização nos SESCs regionais. Não é isso? Aqui nesse SESC, com a ajuda do diretor-geral, Dr. Marco César, um incentivador, quer dizer, uma criatura sempre amigável e tal, e com a ajuda dos assessores também, do Nelson Noronha, do Levi, quer dizer, eles armaram uma exposição belíssima, né? Do espírito dele, da cabeça deles, né? Que ficou muito bonita. E essa exposição aqui é a 15ª cidade desse projeto do SESC, e que ela ainda vai para mais 24, são 39 cidades.
Rio Branco é a 15ª. Daqui eu vou para Teresina, essa exposição vai para... E o Quadro Cervantes também está correndo. Por aí, quer dizer, o Sesc realmente tem sido um grande parceiro, incentivador, quer dizer, das artes, né? Ele consegue fazer esse público, o público ver coisas que não teria outra maneira de ver. É muito bonito o Sonora Brasil. O Sonora Brasil é muito bonito. Agora, acompanhando a exposição, você traz uma palestra sobre a origem do violão. Como é que foi esse contato com músicos, jovens músicos acrianos? Quer dizer, eu dei 2 palestras, né? A palestra de hoje, por exemplo, foi assistida por músicos de uma escola, e a de ontem também tinha muita gente interessada em violão. Ele foi bastante anunciado, quer dizer, e compareceu um bom público, mas é uma palestra, assim conforme ele disse, em termos assim, de espécie de uma visita ao museu com um guia. Tá? O salão lá do Sesc é muito grande, dá 150 pessoas tranquilamente. Então eu vou correndo, eu vou falando a história do violão, em pé, mostrando, que nem um tribuno, subo, mostro. Então fica uma coisa assim dinâmica, o pessoal não dorme. Porque você falar a história do violão durante 40 minutos, quer dizer, é um assunto assim que, digamos. Mas a turma vendo, eu contando essas histórias, das perseguições, quer dizer, a igreja, isso, aquilo. Eu sei que a turma fica acesa. Quando acaba a exposição, são perguntas de tudo quanto é ordem. Quer dizer, e fica espécie assim, de um coquetel, né? Muito bom. Joaquim, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi então o Ideias da Aldeia de hoje. Nós agradecemos a sua companhia. Até a próxima.